Senhoras e senhores, começando o primeiro episódio do podcast Pode Ler. Finalmente o Quem Enriquece criou um podcast. Estava adiando isso há muito tempo, mas finalmente chegou. E para estrear, trouxe aqui um convidado praticamente internacional, Rodrigo Piá, um dos caras mais disciplinados que eu conheço. Justamente hoje falaremos sobre disciplina, rotina, como que você pode ter uma rotina mais disciplinada. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Pô, Rafa, muito obrigado. Fico lisonjeado de estar aqui, né? Não somente junto com você, mas no primeiro episódio Boa. e começar já com chave de ouro aí. E se apresenta aí pra galera. Você que. O Rodrigo, ó, dá uma breve apresentação, mas ele vai saber fazer melhor do que eu. Mas, cara, o cara é disciplinado, produz conteúdo, ultramaratonista. É praticamente o Goggins brasileiro. Fala aí, Rodrigo. Então vamos lá. Meu nome é Rodrigo Piá, sou de Curitiba, né? Eu produzo conteúdo há 2 anos e meio aproximadamente. Inclusive, quando eu iniciei, uma das pessoas que me inspirou a fazer isso foi o Rafa, e estar aqui hoje é uma honra, né? Eu pude compartilhar isso com ele antes de começar, em outros momentos também. Além disso, sou ultramaratonista também. Hoje trabalho 100% dedicado ao digital e me desdobro ali em algumas atividades, adoro estar me desafiando. E a disciplina, ela faz parte, né, da minha jornada, da minha vida, para tudo aquilo que eu faço, né? Eu tenho uma dificuldade em falar o que de fato eu sou, mas eu desdobro em algumas dessas atividades, né? Produção de conteúdo, sendo ultramaratonista também, né? Em breve aí fazendo a façanha de correr os 100 quilômetros. Boa. Então, esse é o Rodrigo. E legal que você. Dá pra ver que você inspira muita gente, né, cara? Que eu acho que hoje, mais do que nunca aí com o excesso aí de telas, internet, informações, as pessoas mais do que nunca buscam pessoas que são referências ali para ensiná-las a serem mais produtivas, né, serem mais disciplinadas. E até eu queria começar com uma pergunta, que assim, quem me segue no Instagram vê que eu sigo poucas pessoas, né? Eu Uhum. sigo pessoas assim que me inspiram, cara, que faz uma parada assim que ou eu quero fazer, uma habilidade que eu já faço e às vezes, pô, você tá sem vontade de fazer, sei lá, por exemplo, tô sem vontade de treinar. Você tá lá nos stories, vê alguém treinando, alguém sendo referência naquilo, pô, você vai lá e faz. Ou então lê, né? Você segue pessoas que lê, dá pra você ler mais. Nesse caso, eu queria perguntar pra você uma coisa. Você é uma pessoa disciplinada Uhum. e você acha que você sempre foi assim? Ou teve algum momento que você falou, não, eu preciso mudar de vida, agora é hora de eu começar a ser mais disciplinado? Ou você sempre foi assim? Não, nem sempre eu fui assim, e eu sempre compartilho com o pessoal. O que me trouxe muita disciplina, a corrida, ela me ajuda muito, né? Ela é o que eu consigo materializar tudo aquilo que eu idealizo. Eu aprendo muito correndo, né? Então, mas eu nem sempre fui assim. Eu sempre treinei, sempre li, mas, por exemplo, eu passei a ler mais quando veio a pandemia, né? E foi o momento que eu decidi parar de beber. Então, assim, a disciplina ela vem junto com isso. Por quê? Eu tinha os meus compromissos, né? Eu treinava, eu lia, mas eu não tinha uma performance naquilo. Então, eu era aquela pessoa que lia, em média, 8 livros por ano. Eu sei que é uma quantidade razoável, mas hoje eu leio 20, né? 24, às vezes 18, enfim. Então, tinha mais coisas para que eu conseguia alcançar. Eu consegui através da disciplina que ela veio depois que eu tirei o álcool da minha vida, que eu parei de beber. Fazem aproximadamente, agora em novembro, fazem 3 anos. Então, isso me ajudou a ter uma consciência maior daquilo que eu estava fazendo. Porque o álcool, basicamente, ele agia da seguinte forma. Eu tinha uma vida disciplinada de segunda a sexta-feira, né? Trabalhava, estudava, treinava. Mas o final de semana é aquela coisa clássica, né? Muito cultural, não só no Brasil, mas em outros países também, de consumir bebida alcoólica em demasiado. Então, o que isso fazia? Eu dava 5 passos para frente e, às vezes, 7 para trás. E chega uma hora que você cansa, porque você não vê resultado, né? Então, eu passei a virar um exemplo, né, de disciplina e, principalmente, compartilhar isso no Instagram quando eu removi, né, essa âncora da minha vida, que era o consumo da bebida alcoólica. Então, isso... Claro que existem outros fatores também. Então, mas isso é um fator, assim, que é evidente, né? Se fosse escolher um só, eu escolheria isso. Então, assim, eu nem sempre fui disciplinado, né? Eu tinha ali um compromisso de treinar, ler, estudar, mas essa indisciplina ao consumir bebida alcoólica fazia com que eu acabasse não conseguindo ter uma evolução expressiva, né? Então, nem sempre fui assim, basicamente. E isso me lembra até um pouco. Tem uma história clássica, né, no Poder do Hábito, da Lisa Allen, que ela bebia, fumava, tinha um monte de hábito ruim,
ela viajou pro Cairo, assim, pegou a última economia que ela tinha no cartão de crédito. Falou, meu, vou pro Cairo, vou lá esparecer um pouco. Chegou lá, ela viu uma galera fazendo uma maratona no meio do deserto. E aí ela falou assim, meu, eu quero voltar aqui ano que vem pra poder correr essa maratona. Mas ela tava acima do peso. Ela fumava, ela, tipo, não tinha disciplina nenhuma, não parava em nenhum emprego. E aí, quando os cientistas começaram a estudar, porque passou um ano, ela correu a maratona. Uhum. Aí eles pensaram, meu, o que Sim, sim. aconteceu para depois de um ano ela ter perdido peso, ter reformulado os hábitos dela e poder ter conseguido correr. E aí eles chegaram à conclusão que a primeira coisa que ela fez foi parar de fumar. Depois ela parou de beber. Só que antes disso teve a decisão. E Sim. de tipo, meu, eu quero estar aqui ano que vem para poder correr isso daqui. E eu vejo que muitas pessoas, não sei a sua opinião sobre isso, mas muitas pessoas não conseguem alcançar a disciplina porque eu acho que falta essa decisão. Ela às vezes quer, eu vou seguir essa ferramenta, ou então vou comprar um curso de produtividade. Ok, isso é importante. Mas enquanto ela não decidir, eu vou fazer isso porque vai ser importante para mim, eu acho que não rola. Com você, teve alguma coisa que você falou assim, cara, eu vou. Alguma meta que você colocou, foi na própria corrida, pô, vou fazer isso porque eu quero, sei lá, aumentar minha performance. Teve alguma decisão nessa sua mudança ou foi uma coisa mais natural? A decisão em si foi um capítulo muito específico, né? No qual eu parei e analisei e falei, meu, não posso mais consumir bebida alcoólica. Então, o que que eu tenho que fazer? Na época, né, eu acompanhava uma influencer de Curitiba, né, a Paola Carrijo, e eu via ela toda animada, né? Foi na época da pandemia. Cara, acho que eu já vi post dela. Ela é Corre, né? Ela sensacional. produz conteúdo também. Cara, ela é sensacional. E eu via, acompanhava ela diariamente, via aquela energia dela, aquela animação. E, cara, quando você tira um elemento como esse, vários estímulos, por exemplo, no caso desse, como você falou do livro, né, no qual tem vários relatos, né, no livro do Poder do Hábito, mas você vê que existem estímulos, né? E quando a gente tem a estrutura do hábito ali, né? Claro que o Poder do Hábito classifica em 3 etapas, né? Quando a gente pega o livro Hábitos Atômicos, o James Clear vai separar em 4, mas basicamente você tem uma recompensa por aquilo que você faz, né? E para você mudar tudo isso, você tem que mudar a rotina. Então, assim, o que me levou a correr, basicamente, que era o mesmo motivo que me levava a consumir bebida alcoólica, era o estresse, né? É uma das coisas que eu me sentia estressado. Qual que era a minha válvula de escape? A bebida. Como que eu... Aí, e na época eu estava fazendo a leitura do livro também, foi algo que me ajudou, né? Os livros sempre serviram de base para mim. Então, toda a minha transformação, ela veio, assim, com muita referência, né, literária. E os livros, eles entram junto nesse momento também. Então, eu percebi que eu tinha que mudar. Aconteceu um episódio, né? Claro que não vem ao caso agora, porque senão ia tomar muito mais tempo. Mas um caso que eu parei e falei, meu, não posso mais consumir bebida alcoólica. Chega. Tomei essa decisão, né? Como você falou. Agora, o que eu tenho que fazer? Meu, eu tenho que encontrar outra coisa, então, para ser essa válvula de escape. Já que o álcool está sendo minha válvula de escape quando eu estou estressado, quando eu estou ansioso, quando uma série de motivos faz com que eu consuma bebida alcoólica. Então, eu falei, vou testar algumas coisas. Comecei a corrida. Então, hoje, a corrida, para mim, é essa válvula de escape, né? Que me sacia da mesma maneira que talvez o álcool fosse me saciar, mas o álcool, ele me traz um malefício a médio e longo prazo e até no dia seguinte. E a corrida, não. Então, ele serviu desse modo. Então, eu acompanhava, né, a Paola e eu via, eu falei, caramba. Eu falei, meu, correr deve ser muito bom. Porque eu via, acompanhava ela todo dia e eu falava, meu, deve ser muito bom. Vou tentar, vou me dar essa chance. Só que na época eu não tava, eu tava acima do peso, tinha uma série de coisas, né? Porque a pandemia, ela não só em mim, mas uma série de pessoas causou ali uma, né, uma mudança muito grande. Algumas pessoas, né, evoluíram, algumas pessoas acabaram ganhando peso, perdendo Desculpa dinheiro. interromper, mas antes da pandemia você nem tinha o Instagram que você tem Não, hoje. não tinha. Caraca, Foi na pandemia que eu criei o Instagram, legal. entendeu? Então, e foi tudo aconteceu junto, né? A leitura subiu, criei o Instagram. E, inclusive, um amigo meu uma vez perguntou para mim, falou, pô, Rodrigo, você acha que o Instagram te ajuda a ser mais disciplinado, a atingir suas metas? Cara, eu falei, cara, sim, porque no Instagram eu consigo ver minha vida de fora, entendeu? Aí ele falou, cara, você não se sente um impostor por isso? Tipo, isso não te incomoda? Eu falei, cara, não. Porque quando a gente tá falando de performance, de atingir resultado, cara, não importa como que você vai fazer. Claro que não vai ferir nenhum dos meios morais, éticos, não vai ofender ninguém, mas assim, ele auxilia, porque eu comecei a enxergar minha vida de fora, né? De uma outra perspectiva, porque eu olhava aquilo e falava, caramba, e comecei a ver aquela evolução.
Então, me auxiliou e aconteceu tudo junto. A leitura aumentou, então, de 8 a 10 livros. Eu comecei a ler 20 no ano, comecei a correr e a coisa cada vez foi tomando cada vez mais tração, né? Mas a decisão aconteceu num dia... Eu aceito até te falar o dia, 5 de novembro de 2021. Fala com o aniversário da minha mãe, Ah, é? 5 de novembro. E então aconteceu nesse dia. Foi uma decisão. Falei, cara, a partir de hoje. Só que olha que engraçado, eu não contei isso pra ninguém. Eu fui contar depois de 6 meses. Porque é uma decisão, uma responsabilidade minha. Eu falei, cara, a partir de hoje eu não consumo mais bebida alcoólica. E eu já tinha falado isso outras vezes, né? Tomei essa decisão. E não falei isso pra ninguém, foquei o quê? Cara, foquei no processo em executar isso, em me tornar aquilo que eu via que eu tinha potencial pra fazer e não conseguia. E tive essas pessoas, foi legal você ter falado dessa questão da referência, né? As pessoas que eu sigo ali, que eu acompanho também, é a mesma coisa. Às vezes você não tá tão motivado ali a executar, mas você modula o seu ambiente de tal modo que, meu, às vezes você vê, cara, parece bobeira, mas às vezes é um story que você vê, um post e você fala, pô, é o gatilho que você precisa para ir lá executar. Em específico, né, nessa situação, eu acompanhava ela e falava, meu, não, eu vou começar a correr. Me dei essa chance, cara, me apaixonei pela corrida, né? Comecei a evoluir muito rápido, ao ponto que quando eu conto para as pessoas que eu corro só há 2 anos e meio, que é relativamente curto, pelas poucas façanhas que eu consegui fazer, de correr 70 quilômetros, agora me preparando para correr 100, e alguns números também em determinadas provas, é um resultado, assim, expressivo pelo curto período de tempo. Então, mas a decisão, ela ocorreu em um determinado momento, no qual, influenciado por outras pessoas, eu falei, não, eu preciso mudar. E a partir disso, eu falei, tá, quais ferramentas eu preciso entender para atingir essa mudança, né? Mas essa decisão, ela ocorreu. E algo que eu trago, assim, sempre falo, compartilho, eu não contei isso para ninguém. Não contei. Eu tomei essa decisão porque as pessoas, às vezes, elas falam, né? Isso acontece muito. De você falar, né? E no livro Água Seu Inimigo, o Ryan Holiday traz um insight do Platão, né? Que ele fala das pessoas que se banqueteiam com o próprio pensamento. E eu não falei pra ninguém. Eu falei, cara, eu vou executar essa parada. E a coisa foi acontecendo. Ao ponto que, depois disso, quando eu vi, já tinha se tornado hábito, já fazia parte da minha vida. Entendeu? E isso me ajuda. E a corrida, assim, de todas as ferramentas que eu tenho, daquilo que eu faço, a corrida é que mais me traz... mais me obriga a ser uma pessoa disciplinada, basicamente. É o hábito mestre. É. E engraçado, porque você falou esse negócio da substituição, no próprio Nação Dopamina. Tem casos lá que a autora coloca de clientes dela que possuíam vícios em, cara, drogas muito piores do que bebida, e eles precisavam substituir aquela dopamina. Alguns substituíam por esporte radical, que dava uma adrenalina de dopamina neles, outros substituíam por um banho gelado. E é bem isso, acho que a galera que quer reformular ali o hábito, cara, você não vai parar de beber simplesmente tirando a bebida. Você tem que colocar alguma coisa depois. Sim. Por isso que atividade física faz muito bem, porque, inclusive, onde eu faço lá CrossFit, cara, muita gente fala, cara, larguei o álcool, larguei, sei lá, usava até alguns casos de droga mesmo. Cara, eu parei porque isso aqui me traz uma sensação, não é a mesma no caso, mas é uma dopamina que você vai substituir, né? Pra quem, inclusive, quer saber mais a respeito. Até trouxe alguns livros depois pra recomendar pra galera, mas Nação Dopamina é um livro bem legal pra quem quer tirar o vício da sua vida. Sim. Porque a gente fala muito de livros de construir hábitos. Eu tenho a teoria de que muitas vezes, cara, você eliminando um ruim, você já constrói os bons. Não precisa ficar focado, preciso criar um hábito. Não, cara, faz o seguinte, ó, destrói o que tá te acabando aí, que tá te destruindo, e automaticamente vai dar espaço pro bom. Porque se você tem uma rotina, cara, independente de ser bebida ou não, mas cheia de hábitos ruins, como que vai surgir um bom aí no meio? Não tem espaço para ele. E você se deu a chance disso, né? Dessa decisão. E até uma pergunta que eu ia fazer, mas acho que você meio que já respondeu, que é o seguinte: qualquer pessoa, na sua opinião, consegue se tornar disciplinada? Porque eu vejo assim, Rodrigo, não sei você, mas quando eu abro caixinha de perguntas, ou quando eu falo assim, meu, me fala um tema que eu te indico um livro, a pergunta que mais vem, cara, que livro que eu leio para parar de procrastinar? E é até engraçado, né? Porque você fala assim, mas que essa pessoa vai ler esse livro se ela já procrastina? Então, na maioria das vezes, não adianta nada essa indicação. E muitas vezes que a pessoa não decidiu mesmo, né? Não, eu vou decidir, vou ler essa parada. Aí também tem esse lado, a pessoa se decidir a fazer. Mas voltando, assim, você acha que qualquer pessoa que te segue, ou enfim, que tá assistindo a gente aqui, consegue se tornar disciplinada? Cara, eu acho que sim, né, qualquer pessoa consegue, mas nem todas estão dispostas a pagar o preço, né? E eu não estou falando isso, e eu gosto de trazer isso com total tranquilidade e propriedade,
no sentido que, não, é como se fosse um hippie boy que não precisa fazer absolutamente nada, tem a vida ganha. Estou falando aqui do conforto. Não, estou falando né, com total consciência de que nem sempre a gente vai ter as condições ideais, porque sempre quando a gente começa a tocar nesse assunto, a galera já fala, não, mas é porque eu não tenho condição. Não, eu não vou entrar nem nesse mérito, mas eu acho que sim, as pessoas, todo mundo consegue ser disciplinado, né? É uma questão de senso de responsabilidade, de você assumir, porque tem um preço, você está disposto a pagar? Cansa, é difícil, dói, exige, né? Você fazer ali a mesma coisa todos os dias, que não tem nada demais, porque daí quando a gente fala, por exemplo, de disciplina, que essa disciplina vai te trazer para resultados, né, extraordinários, né, que é isso que as pessoas vão buscar, consequentemente, e vencer a procrastinação, por exemplo, basicamente é você assumir a responsabilidade de executar ali, de você ler todos os dias. Então, se você se comprometeu, porque disciplina nada mais é do que o quê? Fazer aquilo que você disse que ia fazer. Não é? Então, assim, pô, o Rafa é disciplinado? Vamos ver. Se o Rafa se compromete a acordar, ler, produzir os stories, como ele produz, né? Entregar um conteúdo de qualidade, né? Ali, fazer as atividades domésticas. Eu me comprometi a fazer isso. Eu realizei todas essas tarefas. Pronto, sou disciplinado. Rodrigo, quer dizer que, então, que se eu falar para mim que eu amanhã vou acordar, ou durante a semana toda, só vou assistir Netflix, filme, vou comer lanches ou coisas do gênero, e eu executar isso também, sou disciplinado? Também é disciplinado, né? Vindo desse conceito. Mas, na sua consciência ali, você sabe que você está se enganando. E não tem como você fugir disso, né? Não tem... E indo mais além nessa questão, você trouxe uma parada interessante. Quando a gente está falando de alguns determinados livros, né? Que nem, por exemplo, qual livro para vencer a procrastinação? É muito difícil, porque a gente começou a falar de disciplina aqui, a gente tocou em alguns livros, daqui a pouco a gente está falando de Nação Dopamina, a gente pode falar de diversos autores, e eu não sei você, mas eu tenho essa dificuldade quando a pessoa falou, Rodrigo, me indica um livro para isso. E hoje, né, por exemplo, o Rafael, o Rodrigo, ou qualquer pessoa que esteja assistindo, pessoas que leem de fato, ela não é apenas um único livro, ela é uma somatória de vários livros que ela leu, né, que tornaram ela ou mais produtiva, ou o que seja que for. Né? Claro que, às vezes, quando a pessoa pergunta, você pode indicar um combo, talvez, mas é muito difícil indicar um livro específico. E a grande questão é, será que a pessoa vai ler? A maioria não lê, cara. Então, é uma situação, porque assim, a gente está ali, a gente já teve essa conversa em algumas lives, inclusive, o comprometimento que a gente tem em produzir esse conteúdo, porque as pessoas às vezes não têm noção do trabalho que dá nos bastidores e tudo mais, e a gente se preocupa de fato em entregar algo, né, verdadeiro e facilitar a vida das pessoas o máximo possível. Mas em contrapartida, se o pessoal não faz, né, a parte deles, a gente fica impossibilitado. É um trabalho 50-50. Recentemente eu tive uma call com uma fisioterapeuta que está me ajudando numa dor específica que eu estou tendo agora. E na call ela me falou assim, Rodrigo, mas o trabalho aqui é 50-50, tá? Eu vou te passar as instruções e você tem que fazer. Eu falei, não, é óbvio. Aí, na hora, eu me liguei. Eu falei, cara, ela tá falando isso porque... Daí ela falou, não, Rodrigo, eu sei que ela me acompanha e tudo mais. Ela falou, não, eu tô tomando cuidado em te falar isso porque é protocolo. Mas é que, assim, a maioria das pessoas que eu atendo, ela acha que eu vou resolver o problema dela. E ela é fisioterapeuta. Falou, não sou eu que resolvo, entendeu? Não é um nutricionista que vai resolver a sua parada. Não é um personal. É você ir lá executar. Então, entra essa questão. Mas toda pessoa consegue ser disciplinada? A resposta é sim. Tranquilamente. E pra ver, né, assim, pra gente é natural esse comprometimento, mas às vezes, que nem o caso dessa físio, o cara deve pegar de cliente, cara, que acha que vai fazer milagre, deve reclamar depois, né? Pô, mas eu continuo do mesmo jeito, mas pô, você não tá fazendo por onde? Sim. E você falou uma parada de tédio, é legal. Não sei se você vai lembrar, no comecinho do Hábitos Atômicos, o James Clear, ele fazia levantamento de peso, né, LPO. Uhum. E aí tinha um treinador americano, da seleção americana, que um dia foi na academia dele. E aí ele puxou o assunto com esse cara. Falou assim, o que separa as pessoas que têm sucesso nesse esporte, e você que é treinador, acompanha vários atletas de perto, vai saber me responder isso, o que separa as que têm sucesso das que não têm? E aí ele falou algumas coisas meio óbvias, tem que ter um pouco de talento, também tem que se comprometer, mas ele falou no final uma coisa que o James Clear nunca tinha escutado, que era o seguinte, geralmente vai ter sucesso aqueles que se apaixonam pelo tédio. Aqueles que não ligam de todo dia treinar
mesmo sem vontade, mesmo às vezes o treino ter sido uma droga comparado com o dia anterior. Tipo, eu treinei hoje, foi uma bosta, mas você foi, cara. Você fez. Né? E aí tem até um trecho eu vi um vídeo do Phelps uma vez que ele fala isso, né? Que toda vez que ele ia treinar, sei lá, mano, tava chovendo, tava um tempo zoado, ele pensava, meu, hoje eu tô indo e eu vou me destacar mais que o meu concorrente porque eu sei que hoje ele vai meia boca. Ou então hoje eu sei que ele não vai. Ou então domingo eu sei também que ele não participa. E aí ele sempre nesses dias ele tinha esse lado de querendo não se apaixonar pelo tédio. Sim. Né, cara? Então eu acho que a disciplina, cara, é você se apaixonar pelo tédio, de você fazer todos os dias uma coisa que você não tá afim, mas olhando sempre um longo prazo. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você, Rodrigo, agora tenho curiosidade mesmo, que eu vejo que você posta todo dia nos stories bastante de como que é a sua rotina. Uhum. Conta um pouquinho pra gente como que é a sua rotina, acho que principalmente matinal, que eu acho que a corrida, assim, a rotina mais importante que a gente tem que ter. É uma dica que eu dou pra galera, assim, meu, se você acertar pela manhã, dificilmente você vai errar de tarde à noite. Agora, se você começa o dia já errado, fica mais difícil recuperar. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que é. Horário que você acorda, e até acho que tem um pouco a ver também com o horário que você talvez durma, né? Porque eu vi que você acorda cedo. Mas faz um resumão pra gente, como que é a rotina do Rodrigo, que busca essa disciplina diária aí. Tá. Foi legal você ter ressaltado dessa questão da noite anterior, porque o fato de você acordar cedo, que eu não sei você, mas pra mim também é algo que as pessoas perguntam muito, pô, como que eu faço pra acordar cedo? Pra acordar cedo já começa na noite anterior, é claro. Né? O interessante é que você que você tem ali no mínimo 7 horas de sono, né? Então, pô, eu preciso acordar às 5 da manhã, então interessante que você durma no mínimo antes das 10 horas. Eu, basicamente, depende da época do ano, mas eu acordo entre 5 horas da manhã, né? E às vezes 7 horas. Então, né, varia muito. Varia muito. Eu tento buscar sempre acordar sem despertador, né? Então, geralmente, quando é para acordar sem despertador, eu acordo ali por volta das 5h50, 6h30, depende muito do horário que eu for dormir. Eu busco dormir antes das 10, nem sempre eu consigo, né? Por quê? Porque eu tenho uma demanda muito grande, não só de trabalho, mas de outros compromissos também. Então, isso faz com que, às vezes, eu não consiga, né? Pontualmente. É sempre? Não. Né? Depende da fase que eu tô. Pô, às vezes tem lançamento, às vezes tem uma série de coisas acontecendo que fazem com que eu tenha que trabalhar mais. E isso acaba acontecendo. Mas eu busco dormir antes das 10, acordo, né, entre as 5 ou 7 horas da manhã, depende da época do ano. No verão, geralmente eu acordo um pouquinho mais cedo. No inverno, eu vou acordar um pouquinho mais tarde, né? E busco acordar sem despertador, né? Mas eu coloco, né, o despertador tipo, 7 horas da manhã. Mas geralmente eu acordo antes, né? Desativo ali o despertador. E o meu dia basicamente começa lá com um banho gelado, né? Então, tomo um banho gelado pela manhã, faço todo aquele ritual de raspar a língua, né? Acordo, raspo a língua. E eu tenho algo, né, que é o seguinte, eu acordo, faço esse ritual e de manhã, né, eu já tenho que fazer postar o meu primeiro stories. Então, assim, por quê? Porque eu já tô 2 anos e meio produzindo conteúdo, eu não fiquei um dia sem não fazer stories. E para mim o gatilho é esse. Então, eu acordo, faço meu ritual, raspo a língua, né, tomo meu banho gelado, faço ali meu café da manhã, tomo ali minha suplementação e tudo mais, e faço meu primeiro story, né, do dia. Então, como produtor de conteúdo, isso é um compromisso que eu tenho que ter. Às vezes a pessoa ouve, pô, não, mas o cara não faz só isso. Não, isso já faz parte do meu trabalho, né? Então, ali eu dou start nesse meu compromisso. Depois disso, eu organizo as minhas atividades. Então, nessa brincadeira, eu levo uns 40 minutos. Organizo a casa, gosto de organizar o ambiente. Então, às vezes, passo a vassoura ou lavo a louça, se ficou louça da noite anterior. Dou esse geral, abro as janelas da minha casa, me sinto muito mais agradável. Nessa brincadeira eu perco mais ou menos uns 40 minutos. Né? Aí eu organizo meu dia, né? Enquanto eu tomo meu café, ali o café mesmo, né? E ali eu já sei tudo que eu tenho que fazer no dia, né? Tudo que eu preciso executar. Então, e as pessoas perguntam, por que eu não organizo na noite anterior? Porque eu prefiro acordar com calma, ao invés de, na noite anterior, criar uma agenda toda programada, aí se eu acordo meia hora mais tarde, já estraguei tudo. Então, eu prefiro, né, acordar primeiro, fazer todo esse meu ritual, né, que são coisas que vão me beneficiar a médio e longo prazo, que são coisas da minha saúde, né? Então, o banho gelado, para mim, é super interessante, né, além de me despertar e tudo mais. Né, a questão de raspar a língua é uma questão de higiene e também a minha suplementação e o café da manhã. Eu organizo meu dia e nisso eu começo a executar as minhas atividades. Às vezes eu vou treinar de manhã, às vezes eu deixo para treinar à tarde, depende ali do que eu tenho para fazer. Mas só o fato de fazer isso, que eu gasto, né, 40 minutos, que eu chamo lá do meu ritual matinal, isso aí muda o meu dia, entendeu? E tô, tipo,
sei lá, mais de 2 anos fazendo a mesma coisa todos os dias de maneira, assim, programada. Tem dia que é um tédio, que nem você falou? Meu, tem dia que é um tédio. Mas eu faço. E só o fato de fazer isso, né? Tem aquele livro que eu nunca li, mas é o livro que, né? Arrume a sua cama, que é aquele discurso bem famoso e tudo mais. É um livro bem curtinho, mas eu nunca li. E ele traz um pouco disso, né? Do pouco que eu sei. Então, assim... Então, isso também está incluso, né? Eu não considero, porque para mim não é tão relevante como as outras coisas, mas eu também, pô, arrumo minha cama, então o ambiente ele tem que estar muito modulado ali para mim ter o meu dia e executar as coisas que eu preciso fazer, né? Você falou desse livro é legal porque eu li ele, puta, muito tempo atrás, e ele é de um ex-SEAL, né, dos Estados Unidos. E quando eu fui ler O Nada Pode Me Ferir, eu percebi que é meio que padrão dos caras. Esses caras que não sabem Nada Pode Me Ferir é um livro que foi escrito pelo David Goggins, que também já foi um ex-SEAL. E ele conta lá essa coisa de ser disciplinado pela manhã. Então, de manhã ele ia lá, fazia todo dia a barba dele, raspava o cabelo. E aí, no Arrume Sua Cama, o que o autor fala? Que lá no exército, lá no batalhão onde os soldados ficavam, era imprescindível você começar, assim, o dia do jeito certo. Então, assim, realmente, é uma parada que, se você pegar o exército em si, é um dos ambientes mais disciplinados que existem. E eles têm esse ritual de, cara, começar o dia certo. Então, arruma a sua cama, deixa o sapato separado. E são as pequenas coisas que, às vezes, a galera não percebe. A galera quer aquele hackzão, né? Não, quero um Sim. hack. Cara, acerta pequeno, começa mirando pequeno, micro, e com o tempo vai aumentando. Tem uma parada que eu gosto muito de fazer, até quero perguntar se você faz também. Às vezes você faz, mas você não conhece esse termo, então nunca parou para pensar. Que tem um livro do Brian Tracy que acho que é Como o Seu Sapo. Que ele diz o seguinte: coma seu sapo pela manhã. O sapo é uma referência à tarefa mais difícil. Então, de manhã, já pega os sapos, ou seja, as tarefas mais complicadas, aquelas que dão tédio, que é chata de fazer, e já faz. E aí, eu comecei, depois que eu li esse livro, falei, cara, qual que seria o meu... Que ele chama de Big Win também, né? Grande vitória. Cara, tem duas coisas que eu não fizer pela manhã, eu me considero um derrotado até o resto do dia. Porque é uma coisa, assim, é fácil de fazer. Então, fala, Rafael, se você não conseguir acertar nisso, cara, esquece. Que é, pelo menos, que seja 2 minutos de leitura. Cara, pegar o livro... Tá bom, li 2 minutos e gravar conteúdo, cara. Então, de manhã, pra mim, é horário, assim, que... Se eu falho de manhã pra ler ou pra gravar conteúdo, ou que seja scriptar um vídeo que eu vou gravar depois, mas assim, eu tenho que colocar a mão na massa. Eu tenho que deixar a parada pelo menos 90% pronta. Nem que eu vá gravar de noite, mas de manhã eu já deixei ele pronto. Ou então já tá escrito, eu vou gravar. E se eu não faço as duas coisas, quando eu coloco a cabeça no travesseiro de noite, eu falo assim, cara, o dia não foi legal. Ah, fiz outras coisas? Fiz. Mas, pô, a leitura, ela traz pra mim uma sensação de confiança. Porque você tá fazendo uma parada, cara, que ninguém faz. Você tá começando um dia de um jeito diferente. E outra coisa, tem um pouco daquela parada do milagre da manhã, de você começar o dia em silêncio. Então você começa o dia meio que na boa, sem ficar vendo o celular, sem ficar ouvindo. Não, cara, você e a leitura, você e o livro, de boa, pra você se reconectar aos poucos. O estado de atenção tá maior também. E ao mesmo tempo, pô, o conteúdo pra mim hoje, ele é o meu trabalho. Então eu penso assim, quando eu trabalhava como CLT, eu não acordava todo dia de manhã, ia pro escritório, abria o e-mail e fazia sempre as mesmas coisas. Pô, agora que é pra mim, aí eu tenho motivos a mais pra fazer até, porque o conteúdo que eu gravo é pro meu negócio e tal. E esse Big Win, qual que é o conceito dele? Você pegar ali uma tarefa que você talvez considere mais difícil de fazer e já matá-la de manhã. E isso vai sucedendo várias outras atitudes. Tem alguma que você considera na sua manhã que é o Big Win? Você faz, cara, isso aqui eu faço de manhã pra já matar logo, que é o mais difícil? Ou não, cara? É tudo assim, dividido em doses iguais, assim, de dificuldade ou de tédio, vamos dizer assim. Não, tem uma e o pessoal... Tem uma? Tem um e o pessoal que tem mais proximidade comigo vai saber. É responder mensagem, cara. Eu sou muito... Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande Ignorar os directs? eu tento responder todo mundo. Não só os directs, Ah, é o WhatsApp, tudo. mas o WhatsApp e tudo. Então, qual que é a minha primeira atividade pela manhã? Assim, além dessas que eu falei, que eu já faço na sequência depois de organizar o meu dia. Cara, responder mensagem. Por quê? Hoje eu recebo um volume muito grande de mensagem. Não só de... E a minha ordem é assim, né? Eu respondo família, os meus mentorados, né? Aí amigos, aí os meus outros clientes e depois pessoas desconhecidos. Então eu respeito essa ordem, né? Então assim, minha família é primeiro lugar. Meu irmão manda mensagem, minha mãe, um primo, eu sempre dou prioridade, independente do horário do dia. Mas de manhã eu acordo, eu respondo primeiro essas pessoas nessa prioridade que eu falei.
E o pessoal me cobra bastante, porque eu demoro para responder. Não é que eu demoro para responder, mas eu respondo de manhã e depois já era. Entendeu? Então eu tiro meia hora, às vezes, depende do volume, né? Então, às vezes, eu abro o WhatsApp, tem 50 mensagens. É tipo e-mail, né? É equivalente ao meu e-mail. Então, eu abro lá, tem 50 mensagens, eu vejo quais são as importantes, separo, respondo pela manhã, as que são importantes, né? Então, eu falo, ó, isso aqui não é importante. Aí agora o pessoal vai ouvir eu falando, vai falar, Rodrigo... Você não respondeu você, é Rodrigo porque tá não falando quis mesmo. que eu não sou importante. E às vezes eu tiro o print das minhas atividades, eu coloco lá, responder mensagens importantes, eu mostro. Aí vem amigo meu e fala assim, cara, quer dizer que eu não sou importante? Eu falo, puta que pariu. Mas às vezes acontece. Então, assim, essa pra mim é a primeira, porque pra mim é muito difícil. O que que acontece? Quando eu entro no modo assim, eu vou executar, cara, eu começo a executar e pra mim parar pra responder a mensagem, parece que eu tenho que virar uma chavinha na minha cabeça. Então, pra mim é muito ruim. Então, eu respondo essas mensagens que estão importantes, isso me deixa menos ansioso, entendeu? Porque às vezes é coisa séria, compromisso de trabalho e tudo mais, às vezes é questão, né, familiar. Então, eu respondo essas mensagens, cara, a hora que eu respondo elas, eu não fico ansioso durante o meu dia, porque eu já resolvi. E as pessoas que convivem mais tempo comigo sabem disso, que daí eu respondo de manhã e depois eu respondo à tarde, eu faço 2 rodadas, né? Se o dia é muito busy, eu respondo só de manhã. E daí o que acontece? Por exemplo, a corrida para mim, correr e treinar, para mim é muito fácil. Então, quando eu sei que eu tenho um dia corrido, às vezes eu deixo para fazer por último, né? Por isso que às vezes eu vou treinar. O pessoal me pergunta, pô, Rodrigo, não é melhor treinar de manhã? Eu falei, claro que é. Mas assim, hoje eu busco fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Então, assim, se eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, primeiro eu vou fazer essas coisas de trabalho, né, que é a execução ali. E por último, eu vou treinar justamente com essa ideia, né? Mata o que é mais difícil, depois você vai fazer o mais fácil. Porque para mim, treinar e correr é o mais fácil. Também sinto isso. Tem pessoas que, pô, para mim é mais difícil. Para mim é mais difícil treinar. Ou ir pra academia, correr, o que for, qualquer atividade física. Então, faça primeiro, né? Se para você. Então, aí uma única coisa só também que eu faço pela manhã, eu tenho que fazer no bloco da manhã, é a leitura. Porque no período da tarde e à noite eu não me sinto tão concentrado. São alguns poucos livros que eu consigo ler à tarde e à noite, mas de manhã eu vejo que o meu foco está muito mais... Então, eu respondo essas mensagens importantes, né? Às vezes dá 30, 50 mensagens pela manhã, né? Contando o direct. E o direct é a mesma ideia. Tem graus de importâncias ali. Eu sei que... Enfim, às vezes minha mãe manda mensagem lá, eu tenho que responder por lá, entendeu? E... Aí, depois disso, eu vou para a leitura, né? Eu busco fazer leitura na parte da manhã também. E é interessante isso porque foco, cara, se você for ver, ele tem que ser uma parada intencional. Sim. E quando você estabelece isso, eu vou pegar um horário para responder o meu WhatsApp. Você tá tendo a intenção de fazer isso. O que as pessoas fazem geralmente? Elas deixam a vida me levar. Então ela vai, abre o celular, responde alguém, passa meia hora, responde de novo, aí já vê que chegou um vídeo no grupo da família, vai assistir o vídeo, aí começa... Cara, e celular, se você não tira as notificações, esquece. Você começa uma avalanche ali de dopamina atrás da outra, de vídeo atrás do outro. Sim. Então, isso que eu falei é interessante, porque quando a gente vai ver o Tim Ferriss, ele fala muito isso. Ele fala de que as pessoas trabalham, por exemplo, hoje no escritório, que seja, que é uma rotina diferente da nossa, mas que tem a ver. Do tipo assim, chega um e-mail, a pessoa já abre e já responde. Aí surge uma outra demanda desse e-mail. Sim. E aí ela vai ver, ela não está sendo intencional. Quem está intencionando ela, quem está trazendo um foco para a vida dela é o próprio e-mail. Tipo assim, responde esse, responde aquele, e ela mesmo acaba se perdendo e ela acha que está produzindo, porque ela está fazendo uma série de atividades, mas quem está ditando o ritmo é justamente o e-mail ou o próprio, no caso, Instagram. E até trouxe uns livros aqui que fala muito disso. Até imagino qual que é. Isso aqui você já leu? Não. Tá na minha lista. Cadê? Tá aqui no começo. Não. Acho aquele desenho? Não, quer ver? Eu achei que ia achar mais rápido. Eu acho que o desenho, se for o que eu tô pensando, é um pouco mais pra frente mesmo. É que ele, se não definirmos prioridades, alguém fala isso aquela por frase nós. grandona, né? Mas quando você procura aí, mas é bem isso mesmo, cara. Inclusive, esse livro aí é um livro que eu indico pra quem tá assistindo aqui, porque não é que ele vai dar pra você uma ferramenta assim, clube das 5 da manhã. De manhã você faz isso, isso, isso. Não. A parada é mais filosofia de vida mesmo. Então, tem alguns livros que a gente lê que a ideia não é captar ali uma coisa para colocar em prática, mas é você mudar um pouco a filosofia de vida que você tem. E esse livro aí, para mim, A Única Coisa, que eu não trouxe aqui porque basicamente os dois falam a mesma coisa,
Mas o Essencialismo, para mim, é um livro que, cara, mudou minha vida, assim, no sentido de não só escolher as metas certas, de você ser essencial nesse aspecto, mas de uma vida mais minimalista, né? No sentido de você, que nem você falou, cara, o excesso de mensagem deixa a gente ansioso. E é normal que isso aconteça. E, Sim. pô, hoje no WhatsApp, cara, é uma loucura. Se você não estabelecer um horário para ver prioridade, lascou, né? E até complementando aqui os outros livros, tem o Essencialismo, quero indicar pra galera. O Sem Esforço, que é meio que uma continuação. Então, por exemplo, o autor, ele escreveu esse livro e aí ele falou, beleza, vou começar a ser mais essencial. Mas quando ele começou a ser muito essencial, aquelas atividades que eram mais importantes para ele fazer, ele começou a se sentir sufocado, de, pô, como é que eu vou executar isso? Beleza, encontrei o que é essencial. Uhum. Como é que eu posso tornar essa atividade mais prazerosa? Então, o livro Sem Esforço, meio que ele é uma continuação, onde ele fala assim, depois que você encontrou aquilo que é essencial, como que você pode executar isso sem que seja um fardo? Aquela coisa de, pô, tem que levar essa meta adiante. Não, cara, ele dá algumas ferramentas. Aí é um livro mais de ferramentas mesmo, de Uhum. coisas que você pode fazer para tornar isso melhor. E o clássico, né? Hábitos Hábitos Atômicos, Atômicos. pô, não tinha como não estar aqui. Mas é aquela coisa, a pessoa tem que decidir pegar Sim. isso aqui e ler, né, cara? Não adianta somente. E outra coisa, é aplicar também, se concentrar, tentar pelo menos uma coisinha do livro. Exato. Eu gosto dessa ideia de aplicar as coisas, por exemplo, no clube de leitura agora a gente está lendo Nada Pode Me Ferir. E eu falei pro pessoal, pessoal, vou propor um desafio aqui. Porque o David Goggins, ele traz isso, né? Inclusive, você falou uma questão do tédio, né? Trazendo aquela questão do Michael Phelps. Então, eu vou voltar algumas casas naquilo que você falou e complementar com esse pensamento do Goggins, né? Que ele fala dessa pequena vantagem que você tira. Então, o Goggins, quando ele ia fazer qualquer coisa, ele sabia que ele tinha... por exemplo, quando ele ia trabalhar. Chegava no trabalho dele, né? Ele já era SEAL, né? Ele chegava lá e ele sabe, pô, às vezes ele já tinha corrido 18 quilômetros, 20 quilômetros. Então, você tem uma vantagem interna de saber, cara, eu já fiz... Tipo assim, tem gente que acabou de acordar, eu já acordei, corri, fiz uma série de coisas. Então, você tem uma vantagem mental. Claro que eu não gosto muito de falar desse papo de mentalidade, porque se o básico não tá, se o básico não está sendo feito, não adianta nada. É só masturbação mental. Agora, se você tem uma base forte, né, o que vai diferenciar o primeiro do segundo ali, cara, é esse jogo, né, dessa mentalidade. E aí o David Goggins, ele traz isso, né? Que muitas vezes ele tava com esse tédio, mas ele sabia que era o diferencial dele executar um pouquinho mais. Né? E você saber lidar com isso. E daí também a autora da Nação Dopamina traz isso também. Mas agora, voltando, né? O que a gente estava falando ali, eu até tentei procurar no livro e não achei, do Sem Esforço, do Essencialismo. Essencialismo, onde o autor fala, né? Se nós não definirmos nossas prioridades, alguém fará isso por nós. Então, essa questão do e-mail, da mensagem. Eu, por exemplo, assim, todas as notificações do meu celular, nenhuma toca. A única que toca é Pix. Pix tem que tocar. Pix é a única coisa... Aquela motivação no dia, às vezes. Inclusive, é a única coisa que vibra no meu relógio é o Pix. O resto, nada. Absolutamente nada. E daí o Pix, né, faz sentido, porque isso é uma dose boa de Não, e é dopamina que eu engraçado recebo. isso, porque teve um evento agora que tá rolando, da Semana da Leitura com Foco e Absorção, Uhum. e a galera fala assim, eu fiz um questionário com a galera que cadastrou, né? O que te impede hoje de ler mais? Grande parte respondeu assim, falta de tempo. Não tenho tempo, não sei o quê. Aí eu falei, vou fazer um desafio então. Se você tem iPhone ou Android, vou fazer esse caminho aqui que vai te mostrar no seu dashboard ali quanto que você tem gastado Uhum. de horas por dia com o Instagram, com o WhatsApp. Então tem um dashboard lá que mostra tudo isso. Aí eu mostrei o caminho no Android e o caminho no iPhone. Eu falei, postem o resultado de vocês lá na comunidade do evento, pra gente meio que se comparar. Tinha galera lá, cara, que gastava 1h13, 1h15 por dia, Rodrigo, em Instagram e WhatsApp. E aí levou a crer assim, pô, falta de Uma tempo pra hora é ler não pouco ainda, existe. né? Eu acho que tem gente que gasta mais, né? Agora pensa 1 hora, cara, você vai falar que você não tem 15 minutos pra ler, ou meia hora pra ir treinar, Sim, ou meia hora pra fazer algo importante. Então assim, tempo a gente tem. A sim, questão que não tem é por quê? Porque a pessoa às vezes nem percebe, não é que ela faz por mal. Pô, eu nem percebia, Rafael, que eu fico 2 horas no Instagram. Mas você não vai perceber, porque é automático. sim. Só quando você intenciona, pô, o que eu Uhum. tô fazendo? O que eu tô gastando no meu dia? Ah, agora eu tô vendo através de dados, aí não tem como você fugir, porque Sim, número é número. Então, acho que muito dessa questão também de você estabelecer prioridade é justamente para você ter espaço para você escolher o que você quer fazer, cara. Porque nessa daí, você fica 2, 3 horas e a pessoa não percebe. Tanto que quando eu fui fazer com a Fernanda, ela falou, acho que no meu caso vai ser pouco e tal. Cara, 2, 3 horas. Aí ela pensou, caramba, eu não sabia que eu gastava tudo isso por dia.
mexendo no celular. Tudo bem que ela trabalha com isso também, mas, pô, o WhatsApp não tem tanto trampo no WhatsApp. Então, você percebe que você tá perdendo um pouco de tempo ali. Então, eu acho que um dos pilares aí da disciplina é você intencionar a sua rotina. Vocês viram aqui, galera, que não tem segredo. Tem muita execução no sentido de planejamento. No caso, você é um cara que se planeja, você faz Sim. todo dia as mesmas coisas, tem um propósito forte. Então, eu acho que deu pra galera ter uma ideia aí do que fazer, de onde começar, e qualquer um consegue. Basta você decidir. E aí, Rodrigo, todo episódio aqui no Pode Ler vai ter aquele momento Ana Maria. É Maria Gabriela, né? Marília Gabriela, que ela fala uma Sim. coisa, a pessoa, né? Mas aqui eu fiz um pouco diferente. Não vai ser assim tão merchan, como, por exemplo, praia ou campo. Não, essa é uma parada mais elaborada, cara. Mas é Bora uma lá. parada que vai ter que responder de bate-pronto. Tá. E eu sei que são perguntas difíceis de responder de bate-pronto. Tá. Mas quando a pessoa responde de bate-pronto, é aquilo que ela acha mesmo, cara. Isso que é legal. Então são 3 perguntas, tá, cara? Tá. A primeira é a seguinte: me fala um trecho ou uma frase predileta de algum livro que você já leu. Aí não precisa falar exatamente o trecho. Pode ser, que nem você falou agora há pouco do essencialismo, de repente você falar de um trecho que te marcou, uma frase que você fala, pô, essa frase aqui me pegou, cara. O contexto dela, no caso. Cara, essa foi... Pra começar, cara. Cara, é difícil. Ninguém jamais se arrependeu de ter dado o melhor de si. Boa. Qual O livro é a única coisa. a única coisa? Ele traz essa frase, eu não vou lembrar o nome do autor da frase, é George alguma coisa, George Haas, eu acho. E ele pontua no livro a única coisa, né? Que ninguém jamais se arrependeu de ter dado o melhor de si. E toda vez que eu tô no limite ali de executar alguma coisa, eu sempre gosto de trabalhar com metas ali, e eu falo, caramba, às vezes eu tô cansado no limite e treino, porque é difícil você conciliar, né? Treino, produção de conteúdo, tudo mais, e você tem que ter... Diferente do que as pessoas pensam, é claro, quando você é empreendedor, autônomo, né, as pessoas acham que tem aquela impressão que você tem mais tempo. Ah, você pode acordar a hora que você quiser e você pode dormir a hora que quiser, fazer o que quiser. De fato, pode, mas você também é responsável pelos resultados. Então, cara, se você não acordar e não fizer as coisas, né, não é uma parada de bater cartão. Então, você tem que ter o dobro de disciplina, inclusive, né? Então, e toda vez que eu tô no limite ali, e eu falo, caramba, eu não vou me arrepender se eu executar. Eu vou lá e consigo ultrapassar sempre um pouquinho mais e entregar um pouquinho mais, fazer um pouco mais. E Isso, você tocou um ponto importante que, assim, cara, trabalhar sem chefe é foda também. Você sim, estabelecer a sua rotina. Quando você trabalha para os outros, você tem uma rotina, você tem que fazer aquilo. Quando é para você mesmo, você tem que se cobrar mais, porque você fala assim, pô, agora é para mim. Só que ao mesmo tempo, se você não dá o seu limite ali, você tem aquela sensação de que, pô, não tá fazendo sentido, né? Porque agora que eu tenho tempo pra mim, pra fazer as minhas coisas, eu muitas vezes fazia mais pelos outros. No meu caso, por exemplo, que vim do ambiente corporativo. Quando às vezes eu tô dando pouco, eu falo, pô, quando estava lá, você trabalhava até 9, 10 da noite, às vezes. E agora eu vou reclamar de fazer isso pra mim, exato. né? E a Fernanda passou muito por isso, que ela veio do escritório de advocacia, cara que trabalha pra burro. Uhum. E esses dias mesmo, a gente tava editando os vídeos lá, a maior correria, 3, 4 da manhã. Esses dias foi osso, cara. E aí ela falou assim, pô, mas pelo menos agora eu tô fazendo uma coisa pra gente. Não tô aqui fazendo uma petição, Cara, uma que coisa legal. que não é pra mim. Então, eu acho que o fato de você também dar o máximo quando é pra si, quando tem um propósito legal, né, Rodrigo? Acho que fica até mais fácil. Quando você né, entende cara? o que você tá fazendo. Fica até mais fácil. Mas não acabou não, tem mais 2 aqui e o grau é sempre aumentar, viu? A Caramba. dificuldade. Tô brincando. Ó, se você fosse pra uma ilha deserta, cara. Aham. Ilha deserta, você vai ficar lá um período sabático, você cansou da produção de conteúdo, vai descansar um pouco, sombra e água fresca. Aí você vai pra essa ilha e vai ficar lá durante 10 anos. Você pode levar um livro só na sua mala. Qual livro que você levaria? Que você levaria? Antifrágil. Antifrágil? Ó, Assim, de Nicolas bate-pronto, hein? Taleb. Bom que vai ter bastante tempo pra ler, né? Eu só não levo Iludido porque o Antifrágil é a obra mais completa dele. Senão eu levaria o Iludidos. Mas Cara, é eu o levo. único que eu não li dele, acredita? Cara, você vê a semente da ideia dele ali. É legal. Legal. É legal. Sou fãzaço do Taleb. E por último, se você fosse escrever um livro, e esse livro vai ser lido por todo mundo da humanidade, vai ser um livro mais até conhecido do que a Bíblia. E nesse livro vai ter um assunto que você vai explorar. Uhum. Sobre o que você falaria desse livro? Para todas as pessoas do mundo lerem e elas vão aprender uma lição contigo ali. Esforço. Esforço. Se Show. fosse um tema, uma palavra, esforço. Ou até um tema que você explorar, assim, esforço. Esforço. Top. Porque eu acho que
Nada se sobressai a isso. Tem alguns autores que trazem isso, né? David Goggins ali de uma maneira indireta. Quem fala isso de uma maneira bem clara é o Malcolm Gladwell no Davi e Golias, né? Que quando você executa uma parada e depois você não sabe como aquilo aconteceu, mas nada mais é do que um somatório de várias coisinhas que, né, você se esforça tanto que chega uma hora que você acaba se sobressaindo, né? Então, um esforço para mim, sem sombra de dúvida, seria o título, o tema, a ideia do livro em si. Show. Rodrigo, obrigado, cara, por ter vindo. Imagina, Rodrigo, gente, ele veio de outro estado aqui pra falar comigo. Vai correr também vai ser 100 quilômetros, vai correr maratona? Não, Maratona. maratona, corro os 42 e serve de preparação para os 100 quilômetros que em breve vai sair. Tem que ter um videozão, tem que ter um Vai vlog, ter. tem que ter um negócio completo, cara. E como que o pessoal te acha nas redes sociais? Meu Instagram é RodrigoNPA, tá? Vocês conseguem me encontrar lá. Eu também tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Rodrigo Piá. E também tem o meu podcast, né? Por favor. Posso divulgar Claro. aqui. O NDOcast, que está disponível também no Spotify. Show. Gente, valeu. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do Pode Ler. Rodrigo, valeu, cara. Foi uma Valeu honra. por ter vindo aí. E até a próxima, gente. Valeu.